Olá, boa noite. Eu sou o Rômulo, discente do curso de Administração. Nós hoje vamos apresentar o trabalho sobre decisões sobre transporte. Eu e Gisela Reis Damasceno, com o docente Ricardo Santos. Aqui alguns tópicos, que abordaremos na explicação, onde nós mostraremos a escolha do serviço de transporte, a roteirização dos veículos, roteirização e programação de veículos e consolidação dos fretes, e comentários finais. Dando continuidade, e também temos as decisões sobre o transporte, aonde é de extrema importância, para que seja feita a logística, onde a escolha do modal, a roteirização dos embarques, programação de veículo e a consolidação do frete, que tornam a importância nessa decisão do transporte. E a escolha do serviço de transporte, ela leva em consideração 6 variáveis que são fundamentais na escolha do serviço de transporte, sendo eles a tarifa dos fretes, a confiabilidade, tempo em trânsito, perdas, danos, processamento das respectivas reclamações e rastreabilidade. E também considerações do mercado do embarcador e considerações relativas aos transportadores. Ao falar em compensações básicas de custos, que é um dos e essa compreensão básica de custo, é quando o serviço de transporte não é utilizado de maneira a proporcionar a vantagem competitiva da melhor opção, é aquela obtida mediante a compensação do custo da utilização de um serviço de transporte, como o custo indireto do estoque ligado ao desempenho do modal selecionado. E também, a consideração sobre competitividade, aonde a escolha do modal de transporte pode ser usada para criar uma vantagem de serviço competitivo. Quando um comprador da cadeia de suprimento adquire produtos de mais de um fornecedor, o serviço logístico oferece o preço e o preço influenciam na escolha do fornecedor. Inversamente, quando o fornecedor escolhe o modal de transporte a ser usado em suas respectivas cadeias, conseguem controlar esse elemento de oferta e de serviço logístico, e com isso influenciar na preferência do cliente, mostrando mais competitividade na hora da tomada de decisão. E também nós temos a avaliação dos métodos de seleção, onde os métodos debatidos para o problema da escolha do serviço de transporte reconhece a necessidade de incluir os efeitos indiretos que a opção por determinado meio de transporte exerce sobre os custos de estocagem e sobre a opção pelo integrante do canal logístico, que oferece um melhor desempenho em modal de transporte. Isso em acréscimo ao custo direto do serviço proporcionado, E quando falamos de roteirização dos veículos, o transporte representa normalmente entre 1 e 2/3 dos custos logísticos totais. Por isso, o aumento e a eficiência por meio máximo da utilização dos equipamentos e pessoa de transporte
é uma das maiores preocupações do setor. O tempo que as mercadorias passam em trânsito tem reflexos no número de frete que podem ser feitos por veículo num determinado período de tempo e nos custos integrais do transporte para todos os embarques, né? No caso, para ter uma melhor roteirização, para estar atendendo com eficiência, né? A, os fornecedores. Aqui nós vamos ver um ponto de origem e um ponto de destino, né? Aonde, né, o problema de roteirização de um veículo ao longo de uma rede de caminhões tem sido resolvido por método específico. O método do caminho mais curto talvez seria a técnica mais simples. Como nós podemos ver na imagem, um ponto de origem A ao ponto de destino F, né? Se ele tomar uma direção do ponto B, do ponto D até o F, ele vai ter um menor, vai percorrer menor o destino, né? E chegará mais rápido. E também nós temos o ponto de origem e destinos múltiplos. Sempre que existirem pontos múltiplos de fontes, né, em condições de servir a ponto múltiplo de destino, haverá também um problema de combinar os destinos com as fontes, aonde eu encontrar a melhor rota entre eles. O problema normalmente ocorre quando há mais de um vendedor, fábrica ou armazém para servir, né, esse serviço de frete. Há mais de um cliente com o mesmo produto, ou seja, dificulta, né, dificulta esse transporte pelo fato de ter vários pontos de, de entregas. Aí aqui também nós vemos o ponto de origem e destino coincidente, aonde as situações de roteirização em que o ponto de origem e o destino são os mesmos. Isso normalmente ocorre quando veículos de propriedade da empresa, ou seja, os pontos relacionados espacialmente, né, ela tem uma roteirização, como você pode observar, que ela vai passar pelo mesmo ponto, né, fazendo a mesma rota, aonde que uma boa roteirização ela não vai passar pelo mesmo ponto, né? É, Onde ela vai alcançar todos os destinos sem retornar a algum ponto principal que ele já tinha passado, né? Aí aqui nós temos também pontos não relacionados espacialmente, né? Aonde a localização do cliente e do centro de distribuição com com a cobertura de grade, né? Aqui ela mostra a quantidade de clientes e a roteirização que ela vai fazer, né? Até os pontos relacionados onde vai ser entregues. Aí temos essa análise aí dessa grade. Nesse momento, vamos tentar compreender um pouco mais sobre a roteirização e a programação de veículos e tentar compreender todo esse processo. A roteirização é um processo de definir as melhores rotas para a coleta de entrega de materiais, itens, produtos e mercadorias, de forma geral. Uma boa roteirização faz toda a diferença na qualidade do serviço prestado ao cliente, impactando na sua experiência e também reduzindo o custo logístico para o seu negócio. Isso contribui significativamente no custo da empresa. As principais
Os princípios para uma boa roteirização e programação. Esses princípios, eles são como uma receita de bolo. Ele funciona de uma forma de planejar as rotas de um veículo ou uma frota. Em um determinado período de tempo, levando em consideração uma quantidade estipulada de paradas, roteirização. Esse planejamento ele traz consigo o benefício de não planejar só uma rota, mas sim de escolher a rota mais segura ou a estrada mais conservada, mas sim buscar a eficiência da economia da logística da entrega deste produto. O método de roteirização e programação. Esse método ele vem buscar otimizar as operações de logística. O grande objetivo da roteirização é definir um percurso com melhor sequência de paradas possíveis, reduzir uma distância percorrida, o tempo deslocado, os custos operacionais. Parece simples, no entanto, o principal objetivo do método logístico é atingir o objetivo e diminuir o principal custo da operação. Nesse processo, apresentamos dois métodos, o método de varredura e o método economia. O método de varredura ele tem como objetivo permitir traçar múltiplas rotas, levando em conta possíveis restrições como a distância, a capacidade de carregamento dos veículos e as janelas de tempo para a entrega desse produto. Já na economia, o objetivo do método das economias é minimizar a distância total percorrida por todos os veículos, indiretamente minimizando o número de veículos necessário para esse serviço, e relacionado a todas as paradas que vai ser realizada. Já no processo de sequenciamento de roteiros, vem se tratar de roteiros de curta duração. O veículo é subutilizado pelo restante do horizonte de tempo. Na prática, porém, se outro roteiro começa logo após a conclusão do primeiro, o veículo fica disponível para ser utilizado no segundo roteiro. Assim, o número de veículos necessários e determinados pela localização sequencial de roteiros de ponta a ponta, de tal maneira que o veículo tenha um tempo ossivo ou mínimo. Na implementação dos métodos de roteirização de programa de veículo, ele tem como objetivo selecionar os melhores trajetos para coletar a entrega de mercadoria. É um modelo que foi projetado para tratar de problemas da forma mais geral, a partir de um banco de dados de distância das rodovias em tempos de transporte, disponibilizando a disponibilidade de caminhões e condutores. Desse modo, é possível reduzir o tempo de cada rota, e o que impacta positivamente nos custos atrelados, como combustível, manutenção, a hora homem. Então, são fatores que contribuem para uma implementação dos métodos de roteirização. E aqui nós vemos a consolidação dos fretes, né? Aonde em transporte, né, a redução das tarifas para os embarques de maior porte é um fator que incentiva
os gerentes a optar pelos embarques de maior volume e consolidar pequenos fretes em fretes maiores. É uma maneira fundamental de conseguir custo menor de transporte por unidade de peso, né? Hoje, o que encarece ou que tem mais baixo custo é essa modalidade de consolidar o frete, seja ele numa carga com maior volume ou de menos volume, dando aí utilidade na unidade e peso. Levando em consideração também a consolidação de embarque, né? Onde trata-se de reunir vários produtos de um ou mais clientes em um só conjunto, onde nós podemos encontrar a consolidação de estoque, onde cria-se um estoque de artigos para satisfação de uma demanda. Isso permite a inclusão de embarques de volume maior, até mesmo de carga completa no estoque. E também a consolidação de veículos. As coletas e entregas envolvem a quantidade inferiores à de carga completa. Coloca-se mais de uma coleta ou entrega no mesmo veículo para maior eficiência do transporte. E também a consolidação de armazém, aonde o motivo principal para a armazenagem reside em criar condições para a viabilização do transporte de grandes volumes por longas distâncias e transporte de cargas de pequenos porte por curta distância também. E também temos a consolidação temporal, né? É, onde os pedidos dos clientes são retirados até se tornar viável uma remessa única em lugar de vários despachos de pequenos porte, para concretizar, né, a economia de transporte por meio de melhoria da roteirização dos fretes de maiores volumes e também diante de tarifa mais baixa por unidade. E aqui, como comentários finais, né, nós vemos que as decisões sobre os transportes é uma figura entre as mais importantes dos profissionais de logística, onde nós vimos nos capítulos e examinamos os problemas de transporte, né, mais comuns, entre eles, né, as escolhas dos modais, aí, a roteirização do transporte e roteirização de programação de veículos, né, e a consolidação dos fretes. Felizmente, né, esse problema de tomada de decisão pode ser razoavelmente abordado a partir da análise matemática e conseguir ilustrar um bom número de técnicas utilizadas aí para ajudar nessa tomada de decisão, na escolha do frete, né? Então é isso, pessoal. Obrigado.